A palestra já vai começar, mas antes eu faço um convite para você. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Boa palestra! Bom dia a todos, agradeço a presença de vocês aqui hoje, agradeço o convite da editora, da Livraria Paulus, por participar desse projeto, por estar aqui mais uma vez difundindo aí o conhecimento junguiano. E hoje eu trago um tema bem especial, bem particular, né? Que é a vergonha. Antes de apresentar o tema, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o João Rafael Torres, sou analista junguiano, especialista em psicossomática, em dependências, abusos e compulsões, e tenho me especializado de uma forma mais direcionada para o meu estudo para as dinâmicas relacionais, e a vergonha é uma das coisas que mais participa das dinâmicas relacionais, independentemente de que tipo de relação for. É tanto que a gente pode pensar nas diversas possibilidades que a vergonha apresenta, né, no nosso discurso cotidiano. Nós falamos de vergonha na cara, nós falamos de fazer vergonha, nós falamos de vergonha alheia, nós falamos em morrer de vergonha, e cada uma dessas possibilidades, né, traz um sentido completamente diferente, diverso um do outro. E esse é um dos motivos que me fez pensar nesse tema para trazer hoje aqui para vocês. Nós vamos tratar aqui a vergonha como um afeto, como uma emoção, tá? E tentar entender os diversos desdobramentos que isso pode trazer dentro da dinâmica do psiquismo, dentro das dinâmicas relacionais, entendendo a vergonha como um afeto, antes de qualquer coisa, cumulativo e contagiante. Vergonha é uma coisa que se espalha e que se acumula. As vivências, elas vão fazendo com que muitas vezes a vergonha ela fique reforçada dentro de nós, e diante de alguém envergonhado, existe uma tendência natural nossa a também ter uma receptividade aí, empática dessa vergonha. Tem algumas manifestações corpóreas da vergonha que eu achei interessante destacar. A primeira delas é o corar, né, o ficar enrubescido, que o Darwin disse que seria a mais especial e a mais humana das emoções, porque, segundo os estudos dele, não tem nenhum outro animal que reproduza esse mesmo gesto. E o corar é subir a temperatura do corpo, né, elevar a temperatura do corpo. A gente pode pensar nisso como uma raiva que se reverte contra si próprio, né? Quando nós ficamos envergonhados, existe um desejo de combustão, de nos incinerarmos diante daquela situação. Uma outra coisa é o não saber o que fazer com as mãos. As pessoas, quando estão envergonhadas, elas ficam sem jeito, né? Elas não conseguem habitar o próprio corpo. Vocês vão ver isso aqui em mim em vários momentos, por conta das vergonhas desse meu lugar aqui, de estar exposto na frente dessas pessoas que escolheram estar aqui hoje. Então, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou acabar gesticulando mais, eu vou acabar estando mais expressivo, né? E essa expressividade, na verdade, não é nada mais do que uma manifestação dessa vergonha, que faz com que, de alguma forma, nós não nos sintamos confortáveis dentro do nosso próprio corpo, confortáveis na nossa própria pele, e onde a contenção, que muitas vezes é uma das manifestações desse comportamento, né? Ela fala de uma desautorização para estarmos ali, para existirmos, né? Assim, o tentar se esconder, o tentar se privar de algum movimento também fala muito dessa questão da vergonha. E um terceiro, que é o sumir, o desaparecer, o morrer de vergonha, que fala também de uma
fantasia, né, que nos atravessa de autoextermínio, de sumir de dentro daquela situação. Então, eu trago aqui essas 3 manifestações e trago de uma forma mais exagerada para que a gente possa perceber que se nós levarmos a vergonha muito a sério, se a vergonha nos toma de uma forma muito contundente, o quanto que ela pode gerar de afetação e de desdobramentos no nosso cotidiano. Se a gente pensa também na vergonha como afeto, nós vamos entender que ela é uma espécie de percepção direta da consciência. A vergonha, ela está atrelada à capacidade de sermos conscientes, de estarmos, de alguma forma, vigilantes diante daquilo que nós somos, do contexto onde estamos. Uma pessoa que vive um estado de inconsciência, ela não vai ter vergonha. Assim como uma criança que ainda não tem uma percepção tão clara do eu, ela não tem vergonha. Você vê um menininho, uma menininha correr pelada com, 2 anos, 3 anos, a repressão vai vir de fora, mas ela não vai ter uma consciência a priori de que aquele gesto é um gesto inadequado. Uma coisa também que eu preciso deixar claro nessa introdução é que nós vamos fazer aqui conversarmos sobre a vergonha como afeto. A dinâmica psiquismo, a partir da ótica junguiana, traz um conceito que é um conceito muito interessante, mas que não vai ser o que vai ser explorado aqui, que é o conceito de introversão. Das pessoas que naturalmente têm uma atitude de consciência que tem como predileção uma introspecção. Isso não é necessariamente vergonha. Isso é uma atitude da consciência de percepção e de interação com o mundo. Então existem pessoas que elas vão ter como um ponto de referência e de interpretação o conteúdo interno. Elas vão entender a perspectiva a partir de si própria e não do mundo de fora, e não do mundo como um objeto. Então, nós não vamos buscar esse tipo de observação a partir da introversão, porque isso é um outro tema, é um tema que traz uma complexidade muito maior, porque ela exige uma série de outros conceitos. Eu vou me ater aqui à vergonha como um afeto e os desdobramentos que ele manifesta. Eu pensei aqui em uma coisa, mas aí eu dispensei logo. Assim, eu pensei em fazermos um exercício de confissão. A confissão das vergonhas. Mas aí eu dispensei, porque nós teríamos, antes de qualquer coisa, um tempo que precisaria trabalhar isso, e eu achei que poderia ser constrangedor demais. Vocês podiam ficar muito envergonhados, podiam sair no intervalo e não voltarem mais. Então eu dispensei. Por que esses exercícios, essas propostas, elas são tão complicadas? Porque a confissão é, de alguma forma, nos expormos ao olhar do outro. Não é isso? E se estamos expostos ao olhar do outro, nós vamos estar expostos, invariavelmente, também ao julgamento do outro. E essa sentença é uma sentença que vai nos acompanhar aí durante a manhã inteira. Inclusive, nós vamos começar sobre essa ideia aí de como o olhar do outro nos atravessa. Como eu disse há pouco, as crianças, os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, eles viviam dentro de um sistema diferente daquele europeu, onde a nudez não era uma questão. Eles carregavam diante da nudez uma ingenuidade. Assim como as crianças também, quando pequenininhas, elas carregam em si essa ingenuidade. E essa ingenuidade, ela não é compatível com a vergonha. Enquanto nós não temos conhecimento do que é o certo e o errado, o aprovado e o desaprovado, a vergonha não existe. É tanto que as gafes, por exemplo, né, quando a gente comete uma gafe, muitas vezes é resultado de um desconhecimento do que é a regra vigente dentro daquele ambiente.
E também tem uma outra questão que é fundamental dentro do ser humano, é que não nos basta existir. De alguma forma, nós temos uma pressão, um chamamento para sermos alguém. Existe algo que nos coloca, nos impele a um lugar de importância, a estarmos ocupando um lugar no mundo que faça com que a minha existência se valide por tal. Essa validação ela vai vir muito a partir de representações que nos atribuem valores. Esses valores eles são tanto os valores que são atribuídos de fora para dentro, também os valores que são acolhidos, aquilo que eu vejo e que de alguma forma eu admiro e trago para mim, e também os que são transferidos de uma forma mais direta, sem que a gente tenha uma capacidade de escolha, né, desses valores, que são os valores macro, que falam de questões culturais, que falam de tradições familiares, né? Esses valores eles são impostos e de alguma forma é a partir de tudo isso que nós vamos ganhar uma representação de quem nós somos na vida. Esses valores, eles também vão ser muito importantes porque eles vão nos conferir poder. E esse atributo é um atributo importante quando a gente fala de vergonha. Sempre que a gente pensa na vergonha, nós vamos pensar em uma impotência dada sobre algum determinado aspecto, não é assim? Eu me vejo capaz de fazer alguma coisa e me percebo não sendo capaz. Eu vou estar impotente diante daquilo e aquilo me traz vergonha. Os valores, né, como medida de poder, eles vão nos dar o domínio sobre os nossos territórios, sobre as nossas potências, sobre as nossas capacidades. Eles também vão nos dar a habilitação, eles vão dizer que nós somos capazes ou não de fazer determinadas coisas. E eles vão nos dar autoridade para dizer se eu devo ou não fazer aquela coisa. Então, quando a gente pensa nessa dinâmica das representações que nós vamos adotando, é o que vai constituindo aquilo que nós podemos chamar de personalidade, de modo de viver diante da vida, de caráter. E essas coisas é o que vai determinar a experiência da vergonha, inclusive como é que essa experiência vai se dar em cada um de nós. Esses valores, a criança quando nasce, ela não nasce dotada desses valores e consciente desses valores. Esses valores vão sendo atribuídos a ela pela vida ao longo do seu desenvolvimento, né? E onde é que vocês acham que isso vai ficar mais vívido? Onde é que isso vai ter mais aderência? Entre os desconhecidos ou entre as figuras de segurança dessa criança? As figuras de segurança elas vão ter uma capacidade muito maior de dizer como as coisas devem ser, não é verdade? As figuras que têm, de alguma forma, um vínculo afetivo com a criança, elas vão ter uma chance de interferência muito maior diante daquele ser novo. E isso não é uma coisa que vai ficar especificamente na infância. Ao longo da vida, nós ouvimos mais as pessoas que nós admiramos, as pessoas que nós respeitamos, as pessoas que de alguma forma representam autoridade, capacidade de resolução, bons exemplos, não é assim? Então, assim, quem tem mais chance de nos influenciar são aquelas pessoas que de alguma forma nós admiramos. São as pessoas que têm uma interferência mais afetiva com a nossa história. E quais são as primeiras figuras que nós vamos ter em relação a isso? Os nossos pais. Né? Os nossos pais, bons ou maus, bonitos ou feios, eles são aqueles que vão nos determinar os primeiros passos, que vão dizer quem nós somos, que vão dizer como nós devemos proceder, o que faz com que eles sintam orgulho, o que faz com que eles se decepcionem com quem nós somos. E aí, obviamente, quando eles manifestam orgulho,
eles vão reforçar dentro de nós um vínculo de segurança. A gente vai ficar mais seguro de que aquela atitude que a gente tomou, de que aquela postura que nós adotamos, que aquilo que eu sou é melhor, é mais validado, é mais importante, representa algo mais positivo para mim. Quando, de alguma forma, essa aprovação não se dá, né? Quando os pais, de alguma forma, reprovam a nossa atitude, ou censuram a nossa atitude, ou até mesmo rejeitam com indiferença a nossa atitude, o que vai brotar dentro de nós é uma angústia. O que está acontecendo? Né? Como é que eu devo fazer? É um desconforto ali, um incômodo, que vai se afirmando sobre a nossa própria imagem. O que tem de errado em mim? O que eu fiz de errado? O que eu falei de errado? O que eu pensei de errado? Para que, não, em vez da aprovação e do orgulho, viesse uma reprovação ou viesse uma indiferença diante da minha atitude. E esse incômodo, ele vai atravessando a nossa vida, afastando de nós a segurança. Então, aquela segurança que a gente tinha constituído antes, sendo reforçado positivamente por esses pais, a gente, de alguma forma, vai sendo minada dentro de nós cada vez que existe um olhar de reprovação, cada vez que existe um olhar de indiferença. E aí, aos poucos, isso vai formando dentro de nós o que tio Adler chamou de complexo de inferioridade. Nós vamos tomando uma consciência cada vez maior de que nós somos inferiores em determinados aspectos da vida. Esse complexo, para o Adler, é um complexo estruturante. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas, de alguma forma, isso carrega em si uma verdade, não é? Todos nós podemos ter referência de pessoas que são melhores, que são mais interessantes, que fazem viagens melhores, que ganham mais, que são mais bonitas, que são mais inteligentes, que são... A ideia do pouco ou muito, ela é muito adotada a partir do critério de perspectiva que se adota. Então, de uma certa forma, a inferioridade ela nos atravessa e ela faz parte da nossa dinâmica. Mas a consciência dessa inferioridade, reforçada aí pelo olhar do outro, é que vai fazer nascer dentro de nós aquilo que nós chamamos de vergonha. Não existe vergonha sem testemunha. A vergonha sem testemunha é porque a tal testemunha ela já foi interiorizada. Se eu não tiver o olhar do outro, eu não vou, de alguma forma, perceber se o que eu estou fazendo está aquém do que deveria ser feito. Se aquilo que eu sou está aquém daquilo que deveria ser. Tudo isso vai se apoiar em cima de uma dialética existencial que nos atravessa. Por um lado, nós queremos nos identificar com os outros. Eu quero pertencer, eu quero me achar normal, eu quero ser aceito, não é assim? Mas, por outro lado, existe uma necessidade de diferenciação. A nossa existência ela vai se constituir aí nessa gangorra. Né? Uma hora a gente está com uma coisa para cima, outra hora a gente está com a outra coisa para cima, nos chamando o tempo todo a entender até que ponto eu devo ser igual aos outros e até que ponto eu devo me diferenciar para me entender como um ser único. E nesse jogo, a vergonha vai participar bastante. Uma outra coisa que é muito importante aí dentro da estrutura básica do olhar do outro como influência para a vergonha, é que o olhar do outro também é o que vai me ajudar a dar significado para as coisas. O olhar do outro vai me ajudar a entender como é que as coisas se contextualizam, como é que as coisas fazem parte de uma cadeia maior. É a partir desse amparo que o olhar do outro pode me dar que eu vou conseguir ficar mais forte, mais resiliente
para poder lidar com as experiências e fazer com que essas experiências elas se encaixem positivamente dentro de mim. Então, se eu tenho um reforço negativo do olhar do outro, isso vai ficar deficitário. Eu não vou conseguir estabelecer uma relação entre as coisas que me traga o apaziguamento. Esse significado, ele quando eu atribuo sentido a uma experiência, mesmo que ela seja a priori uma experiência negativa, isso vai trazer para mim uma pacificação maior dentro daquela ansiedade que eu falei há pouco. Aquela angústia que vem da incerteza do meu erro, da minha falha. Quando eu consigo atribuir um significado a isso se acalma, isso vai se apaziguando dentro de mim. Se eu não consigo estabelecer, a tendência é de que essa angústia ela cresça e ela vá se manifestando, ela vá chamando outros afetos para me ajudar a elaborar isso. E quase sempre os afetos que são evocados, eles reforçam mais a angústia do que o contrário. Quando eu espero daquelas pessoas especiais que eu disse, de que nós esperamos do outro, né? Mas não de qualquer outro, daqueles que nós estimamos, daqueles que nós consideramos, respeitamos, validamos. Quando nós esperamos que eles nos deem um bom feedback, o que nós estamos aprendendo a fazer é o reconhecimento de quem nós somos. Ele vai dizendo para nós quem nós somos, o que podemos, a nossa capacidade, os valores intrínsecos que nós vamos apresentando dentro de nós e tal. Então, assim, à medida em que eu vou entrando em contato com essas personagens dentro de mim, a vida ela vai ficando mais interessante, ela vai ficando mais estruturada, mas aí existe o outro, né? Existe esse outro que nos oferece esse reforço positivo daquilo que nós somos, mas existe um outro, que é aquele que nos chama a comparação, que também é uma coisa que faz parte da vida de todos nós. Lembra da infância, que sempre a gente foi comparado com alguém que podia mais, que fazia mais, que era... Essas comparações, elas também vão reforçar dentro de nós a consciência do que é indesejável. Sempre que eu uso um parâmetro de um melhor para poder apontar algo naquele que a priori seria pior, ele fica um pouquinho menos, ele fica um pouco menor. Ele vai cada vez mais depauperando essa confiança e isso vai se formulando como a vergonha e vai, aos poucos, vai tirando dessa criatura o desejo. Se eu for reforçando sempre esses aspectos negativos dentro de mim, daqui a pouco eu vou entrar num ritmo que é um ritmo de desistência. O meu desejo ele vai ficando minado. A minha vontade de querer mudar, a minha vontade de querer fazer com que as coisas evoluam, eu vou ficando desencorajado para isso. E aí, aos poucos, toda essa dinâmica do olhar do outro vai mostrando para nós quem nós somos e vai fazendo com que esse apontamento de quem eu sou determine os meus passos ao longo da vida. A primeira coisa que nós vamos ter quando nós vamos nos educando no nosso processo de desenvolvimento é um adestramento para o nosso olhar. O nosso olhar ele vai sendo desviado para aquilo que merece a nossa atenção dentro de julgamentos que partem do externo. Conseguir perceber o mundo não é tão simples assim, porque a vida ela vai trazendo viseiras para a gente, ela vai restringindo o nosso olhar e vai fazendo com que, a partir dessa educação, desse processo de educação, eu vá perdendo a minha capacidade de enxergar o que é diferente. Nós vemos muito isso dentro do processo clínico, né, do processo analítico. As pessoas elas simplesmente não enxergam outras possibilidades, que é o que nós chamamos dentro da psicologia analítica de um movimento neurótico. Nós vamos ficando cada vez mais restritos para perceber
um mundo maior, mais plural, mais interessante do que aquele que se apresenta dentro da minha primeira resposta. Essa educação, ela vai fazendo com que eu vá restringindo nas possibilidades também o meu encorajamento. Eu não me arrisco. Eu acho que a minha atitude pode ser uma atitude censurável, pode ser uma atitude insuficiente, e eu vou ficando cada vez mais acanhado, né? A ideia do acanhamento não é essa. A oportunidade está ali disponível, mas a pessoa ela hesita e acaba não indo, ou vai pela metade, né? Só coloca o pezinho, mas não mergulha de uma vez. E nessa estrutura, uma coisa que muitas vezes nós vamos acabar optando por é por uma espécie de performance. Uma performance que o olhar do outro se alegre, que o olhar do outro aprove, que o olhar do outro, de alguma forma, nos dê a aceitação que a gente não encontra dentro de si. Se eu faço esse caminho, né, se eu começo a entender a vida como o que esperam de mim, como que eu devo ser, o que vai sendo minado dentro de mim cada vez mais é a minha natureza, é a minha espontaneidade. Então esse caminho é um caminho que nós adotamos em diversas situações, de tentar um enquadramento dentro das normas que estão ali vigentes, das normas declaradas ou das normas tácitas, e que aos poucos nós vamos nos transformando naquilo que nós não gostaríamos de ser. E que também é uma das grandes queixas dentro do consultório. As pessoas perceberem que elas estão se desconhecendo, que elas estão sendo aquilo que elas não esperavam e que muitas vezes era até aquilo que elas rechaçavam ser ao longo da vida. Disso, nós vamos ter um conflito estabelecido entre dois aspectos que constituem, dois aspectos dos que constituem a nossa alma. De um lado eu vou ter um mundo das representações, que é o que nós chamamos dentro da psicologia analítica de personas, né? São as máscaras que eu vou adotando para poder lidar com o outro ao longo da vida. E do outro nós vamos ter os conteúdos internos que foram reprimidos, que não puderam ascender à consciência, que dentro da psicologia analítica nós chamamos de sombra. E aí essa dialética que vai existir entre a sombra e a persona é o que vai gerar grande parte da aventura da vida, né? A vida ela vai ficando uma aventura interessante, muitas vezes com altos e baixos, né? Mais baixos do que altos, justamente porque existe um conflito entre aquilo que eu vou ser e aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que a minha natureza me chama a ser. Um outro ponto é que nós vamos, aos poucos, construindo uma susceptibilidade ao juízo do outro. Quando eu falo que aos poucos, é que assim, primeiro, os nossos contatos são bem restritos, né? Nossos contatos são basicamente pai, mãe, familiares mais próximos, e os nossos círculos eles vão aumentando. Se eu não tenho uma formação positiva desse lastro emocional, a tendência é de que eu vá expandindo essa susceptibilidade para outros meio genéricos. Eu vou transformando todo mundo em juiz da minha vida. Lá no começo eram as pessoas que tinham muito valor afetivo para mim, não é isso? Aí chega num determinado ponto em que todo mundo ganha muito valor afetivo para mim. Se a pessoa me olha meio estranho, eu já acho que ela deve estar reconhecendo alguma coisa de errado dentro de mim e eu já me recolho, a vergonha já brota. Quanto mais horizontal for essa dinâmica, né, quanto mais eu for espalhando esse poder de julgamento para os outros, mais a vergonha vai se transformando numa característica. Eu sou uma pessoa envergonhada, eu sou tímido. Nós vamos falar sobre a timidez um pouco mais à frente, mas a ideia é de que isso vai
tomando um corpo dentro de nós e vá determinando quem eu sou e os meus comportamentos. O olhar do outro, ele só nos traz susceptibilidade, nós só nos sentimos vulneráveis diante do olhar do outro por conta desse poder atribuído. Quer um exemplo legal disso? Eu falei há pouco da nudez, né? Um stripper, ele tem vergonha? Porque o poder está nele. O poder de mobilização vem da própria nudez, da nudez que ele exerce. Então ali ele não está suscetível ao olhar dos outros. Ali ele está usando do artifício da nudez como uma forma de controle, inclusive, de expor nessa nudez um fascínio que o outro vai ter por ele. Muitas vezes nós ficamos envergonhados diante do outro nu. Mas quem está nu não fica envergonhado. Não é assim? A mesma coisa, também usando esse mesmo exemplo, é o nudismo. Uma colônia de nudismo sente vergonha quem está vestido. Fica desajeitado quem está vestido. Por quê? Porque ali, naquele momento, ele é o diferente. Ele que é o julgado pelos demais. A norma que está instituída ali não só permite, como chama, né? Assim, convida para a nudez. Então, se aparecer vestido ali dentro daquela circunstância, aquela pessoa que vai ser o estranho no ninho. Certo? Uma outra coisa que faz parte desse universo é a vergonha antecipada. As pessoas que sabem que vão ter vergonha daquela situação. Eu saber que vou estar aqui fazendo essa palestra, eu saber que eu vou sentir vergonha. Na verdade, o que eu sinto é vergonha ou é medo da vergonha? É medo da vergonha, não é isso? É medo de que o que eu fale impacte vocês de uma forma negativa, é medo de que vocês não estejam aqui presentes para poder assistir a palestra, é medo de que isso aqui se transforme num movimento ridículo, num vexame. Então, essa vergonha antecipada, ela está muito mais associada a uma vaidade do que a vergonha propriamente dita. Vaidade por quê? O meu desejo é de ser brilhante. É de que vocês fiquem todos fascinados. Isso é vaidade. A resposta contrária a isso é o que, de alguma forma, aterroriza. A autoestima, ela vai se construir também a partir desse jogo. A forma como eu me avalio e a forma como eu prezo quem eu sou vai se dar a partir dessa dinâmica, né? Um capítulo especial da vergonha é o estigma. A vergonha ela pode ser um elemento estigmatizante para as pessoas. Elas têm algum motivo do qual elas sentem vergonha, e aquele motivo é um motivo que vai enraizando tanto dentro delas, que vai ficando tão ostensivo dentro delas, onde elas deixam de ser um indivíduo que sente vergonha para ser uma vergonha que ocupa um indivíduo. Então, como são incontáveis os motivos de nos sentirmos envergonhados, todos esses motivos eles podem fazer com que eu vá cristalizando uma imagem dentro de mim. Então eu sinto vergonha por eu ser pobre. E aí tudo que acontece na minha vida eu vou interpretar pela ótica da pobreza. Eu não vou conseguir me distanciar da imagem da pobreza mais em nenhuma circunstância. Então, se eu sofro alguma injustiça, essa injustiça ela pode ou não vir de uma origem social, mas eu vou entender que ela só existe porque eu sou pobre. Eu vou ser preterido num relacionamento, e aí eu não vou entender que eu fui preterido num relacionamento porque a pessoa estava afim de outra. Eu vou entender que a pessoa me preteriu porque eu sou pobre, né? Então, esse olhar que cria esse estigma,
ele fala que o julgador não está mais do lado de fora. Então, antes eu sofri o preconceito porque alguém me apontou como o pobre. Agora eu não preciso mais que ninguém aponte porque o juiz agora já está dentro. E ele passa o tempo inteiro apontando para mim e apontando para a minha pobreza como sendo o motivo do meu mal-estar. Nesse primeiro momento, eu tentei fazer uma abordagem mais ampla sobre os efeitos da vergonha, sobre como a vergonha nos atravessa, né? Um movimento mais introdutório do que seria a vergonha. A partir de agora, eu vou entrar num campo de especificidades mais concretas da formação da vergonha dentro de nós. E aí, para isso, a gente vai entender alguns conceitos que, de alguma forma, vão nos ajudar nessa jornada. Um primeiro ponto que nos leva a compreender a vergonha é a dignidade. Me perceber gente. Quando eu me percebo gente e eu sei que eu devo ser tratado e respeitado como gente, o que está sendo resumido dentro dessa sentença é o que nós chamamos de dignidade. É merecer a existência, merecer o território que eu ocupo, merecer ter crenças, opiniões, relações, me entender como alguém dotado para viver essa dinâmica e fazer isso, defender isso com seriedade, com assertividade, é o que nós chamamos de dignidade. Um ponto também importante da dignidade é que ela preza pela autonomia. A autonomia é um valor que é muito inerente à civilização, né? A civilização nos convida todos os dias a nos sentirmos autônomos e independentes. E a dignidade, ela faz parte, ela dialoga muito com a ideia da autonomia, porque é como se depender do outro fosse uma forma de exposição do meu mal-estar, uma forma de exposição da minha insuficiência. Nisso, esse chamamento de dar conta da própria existência pode ser um dos motivos de origem da vergonha, né? Eu não conseguir suportar a minha própria existência pode ser um motivo de vergonha para mim. Uma outra coisa é a preservação da nossa intimidade. Se na dignidade existe um território que é meu, eu saber que esse território vai estar protegido, não vai ser violado, ele é uma marca também que vai garantir a intimidade, a dignidade, ou que, se não é garantido, pode me expor a situações onde a vergonha se manifesta. O respeito, não só o autorrespeito, mas também o respeito ao outro, é uma marca da dignidade. Quando nós vivemos essa dignidade de uma forma recíproca, nós nos sentimos também mais apaziguados, nós nos sentimos mais tranquilos, para que mesmo diante de uma situação aparentemente vexatória, nós não tenhamos uma reação exasperada. Ou quando nós percebemos que o outro está agindo de uma forma vexatória, de que a gente consiga suportar aquela situação bem, consigamos contornar aquela situação bem. A dignidade, ela vai nascer basicamente entre essa autoestima, né, que é um valor muito egóico, é um valor que é muito estruturado pelo eu, e também uma imagem social que é a persona. Então, quando a gente consegue fazer um bom jogo entre o ego e as personas, de alguma forma nós vamos preservar essa dignidade. Aí entra um segundo quesito, que é a moral. A moral, ela vem ela é um derivativo do convívio social. E ela vai falar das restrições individuais, que são restrições não negociáveis, obrigatórias, para que a vida possa funcionar dentro da coletividade.
Então, assim, é todo o conjunto de normas, de regras, de leis, que de alguma forma me tiram da minha capacidade de individualidade, mas fazem isso em nome de um bem comum, onde eu, inclusive, vou me beneficiar. Então, a pergunta da moral é: o que eu devo fazer? Se a pergunta antes, né, a pergunta da dignidade, era quem eu sou, aqui na moral é o que eu devo fazer? Para, de alguma forma, eu participar de todas essas regras de uma forma razoável e assim eu possa ser reconhecido como pessoa detentora dos meus direitos, porque eu sigo os meus deveres. A moral, na sua execução, ela é indiferente aos afetos. Se eu acho ruim, se eu acho bom, se eu fico triste, se eu fico alegre, não importa. Eu tenho que, de alguma forma, cumprir aquilo que está designado. Ela não tem espaço nem para os afetos e nem para as particularidades individuais. É onde entra a tal da exceção, né? As exceções à regra, que a gente adora. Todos nós pudéssemos escrever um tratado das exceções que queríamos ter, seria ótimo, mas a gente não consegue fazer isso. O Comte Sponville, ele fala da moral como uma espécie de simulação do amor. Como é que a gente deve funcionar positivamente a partir da moral? É só simular que a gente ama o outro. Se a gente finge que ama o outro, nós vamos respeitar o outro, nós vamos simpatizar com a dor do outro, nós vamos ter compaixão com o outro. Então, se a gente consegue vestir essa dinâmica, a moral fica mais facilitada para vivermos dentro de nós, porque, a priori, a moral vem para o bem coletivo. O Piaget, no desenvolvimento da infância, né, nos estudos dele sobre a infância, ele destaca uma questão sobre a moral, que eu acho que não fica só na infância, que se expande para a vida de todos nós. Ele fala de uma moral heterônoma e de uma moral autônoma. Na moral heterônoma, nós vamos ter uma fusão do amor com o medo. Ela vai estar ali, de alguma forma, constituída por aquilo que eu sei que eu devo fazer porque quem me dá quer o meu bem, mas eu sei que eu não devo fazer porque quem me dá também pode me punir. Tudo bem? Tudo não? Então tá. Vamos aos exemplos. Menino, desce da árvore, porque você pode cair daí de cima. É diferente de eu fazer isso e de eu mandar o menino descer da árvore, não é? Quando eu mando e aquele menino desce, ele vai descer contrariado, não é assim? Ele queria estar em cima da árvore. Mas ele, de alguma forma, sabe que o descer da árvore, se sou eu que estou dizendo que ele deve descer da árvore, é porque deve ter algum sentido. E ele vai construindo ali um lastro das coisas que eu obedeço, mesmo sabendo que não era o que eu gostaria de ter. E essa moral, ela também parte do coletivo, não é isso? Se ela é feita para o coletivo, também todo mundo tem o direito de cobrar, todo mundo tem o direito de opinar, de apontar, né, de denunciar. Então, assim, todo mundo pode me dizer o que é bom. Mas é o tempo também que vai me dando uma estrutura para que eu possa internalizar aquele bom, mesmo sabendo que ele... Vamos refazer. Eu posso internalizar o bem, mesmo sabendo que aquilo não é o bom, não era o que eu gostaria de fazer. Já a moral autônoma, ela é a base daquilo que nós vamos chamar de ética. É uma constituição que vai se desenvolvendo dentro de nós para que eu não precise mais que o outro me diga o que é o bom.
para que eu não tenha o medo da censura do outro sobre o que é o bom. Para que eu mesmo possa compreender e agir a partir daquilo que é o certo, daquilo que é o adequado a se fazer. Então, é pensar que nessa construção da moral, o outro ele vai participar, mas chega num determinado ponto em que a questão agora é minha comigo mesmo. Tá? O Adler, que eu tinha citado lá atrás, ele vai falar da questão da inferioridade, né? E aí ele destaca 3 coisas como constituintes dessa inferioridade que nos atravessa. Primeiro, que ela é inevitável. Sempre vai existir uma referência de alguém que é melhor, que é mais interessante e tal, e onde eu vou me colocar num lugar de inferioridade. O segundo é que isso, que poderia ser um castigo, né, para a vida toda, saber que, poxa, eu não sou quem eu gostaria, isso também é um motivo de estímulo para que eu possa ir me superando, para que eu possa ir me melhorando. Como é que a gente faz isso? A partir da compensação. Eu vou buscando mecanismos de compensação que, de alguma forma, vão apagando um pouco o holofote daquilo onde eu sou inferior e vai me dando um pouco mais de preponderância, vai acendendo o holofote naquilo que eu sou bom. E um terceiro ponto, que é o sentimento social. De entender que não tem essa de assim, eu não estou nem aí para ninguém. A gente sempre está aí, sim, para alguém. Esse alguém pode ser alguém ou pode ser alguém. Mas a gente vai estar sempre, de alguma forma, referenciando as nossas atitudes, referenciando quem nós somos a partir do outro. A vergonha, ela vai entrar nesse conceito da moral como um grande regulador social. O fato de experimentarmos atitudes imorais evoca dentro de nós, ou deveria, né, a ideia da vergonha. É o sem vergonha. Fulano não tem vergonha na cara. Quando nós falamos isso, é porque aquela pessoa ela desprendeu a moral, não é isso? Da capacidade de experimentar a vergonha, o constrangimento, o se perceber no erro. Então, é pensar que a partir dessa dinâmica, a sociedade se regula. Das exposições que a gente vai viver, daquilo que é o aceito, daquilo que é o desejável. A ideia de que poderíamos sentir a vergonha é o que muitas vezes faz com que eu me adeque bem a essa moral vigente. Uma outra coisa que também participa aí dessa dinâmica social é que nós somos ótimos fazedores de vergonha. Sempre que nós pensamos em algum grupo social, em alguma cultura, em uma reunião de pessoas que se afinizam por algum motivo, elas são fabricantes de vergonha para poder depositar nos outros. É eu defender o meu certo, mas como é que eu vou defender esse meu certo e reforçar esse meu certo entre os meus? Dizendo que o outro está errado. Então, quando eu faço isso, eu estou de alguma forma promovendo uma vergonha para uma outra pessoa, não é isso? Eu estou ali tentando fazer colar no outro um sentimento de vergonha que de alguma forma reforça as minhas diretrizes, reforça aquilo que eu acredito, reforça aquilo que me ampara. Esses grupos também eles não nascem à toa, a gente participa de todos eles, né, gente? Todos não. Cada um de nós participa de uma série de grupos. E esses grupos são os que vão nos dando também a capacidade de nos sentirmos inteiros, integrados, participantes. Aquilo que o tio Adler falou, né, da nossa necessidade de sermos seres sociais, de precisarmos dessa interação social. Nisso, o que é um grande problema para muita gente passa a ser uma virtude, não é? A vergonha vira virtude. Ter vergonha.
Ter vergonha é a gente assumir um estado de vigilância para poder participar desse mundo regido por essa moral. Então, uma pessoa que tem vergonha é uma pessoa que está adequada às normas, que não falha, que não se deixa desviar, que não tem uma atitude dúbia diante da regra, que não fica caçando ali a exceção para poder... Não, eu tenho vergonha, é uma decência, né? Ter vergonha. E também, geralmente são essas pessoas que são pessoas dotadas de muita vergonha, que são boas para poder instigar o outro a partir do constrangimento. De colocar o outro em dúvida para saber se de fato ele também tem vergonha. Então, assim, são perguntas, são colocações, são pausas dramáticas. Ah, você faz assim? Ah. Né? São coisas que, de alguma forma, elas vão sinalizar para o outro qual é o padrão vigente e vão testar para ver se o outro se adequa ou não. Se ele é uma pessoa que vai estar adaptada dentro desse meio, dentro desse conjunto de moral, ou não. E aí eu separei aqui alguns afetos que são filhos da moral. O primeiro deles é o pudor, que é a vergonha prévia. É aquele medo da vergonha que eu tinha assinado antes, é o medo da exposição, é o medo do vexame, é o medo do ridículo, é o medo de alguma forma de eu estar ali e de os outros me perceberem de uma forma censurável. O pudor, ele vira também esse elemento, ele constitui esse elemento adaptativo. O pudor não nasce do acaso. Nós vamos desenvolvendo um pudor a partir do momento que nós vamos aderindo cada vez mais às regras, às normas que a moral sinaliza. Um outro é a arrogância. A moral, ela vai fazer com que algumas pessoas desenvolvam um argumento contrafóbico à vergonha, que é a arrogância, que é mostrar de uma forma exasperada, exacerbada, o bom que elas carregam. Então elas meio que impõem esse bom para o outro, e essa imposição é o que a gente pode chamar de arrogância, que no fundo, é um medão de não ser aceito. Então eu tenho que mostrar o quão bom eu sou em determinado aspecto, para que de alguma forma o outro não perceba, não acesse a minha falha. Então, a atitude arrogante, ela é assim, quase que um suborno social que a gente dá para que o outro possa estar me validando dentro de algum papel, eu não fique de escanteio ali. Um outro ponto é o escrúpulo. O escrúpulo é a capacidade que eu tenho de avaliar as situações antes de tomar as decisões. E aí eu vou fazer uma checagem interna, né? Assim, eu vou para o meu Google interno para saber o que eu devo fazer dentro de toda a ideia da dignidade, de toda a ideia da moral, de todas as possibilidades. Eu vou fazer uma revisão ali constante para ver se aquilo que eu estou fazendo está adequado ou não. Ele vai ser um mediador entre a vergonha e a culpa. Por quê? Ao mesmo tempo que, quando eu estou agindo a partir dos meus escrúpulos, eu vou estar detendo a possibilidade de vergonha, eu também vou estar querendo, buscando estratégias para escapar do erro. A culpa é derivada do erro. Então, se eu consigo ter escrúpulos, eu vou estar mais defendido dessas duas questões. Mas também, o escrúpulo é aquele que vai ser uma base bem forte para a construção da ética. À medida em que eu aprendo a refletir em cima das normas morais, a partir dos elementos de dignidade do outro, nessa elaboração eu também vou introjetando uma ética de dizer qual é a melhor forma de ser, qual é a melhor forma de lidar com o outro, a partir da empatia e também da alteridade. A capacidade de imaginar como é que o outro está se sentindo
e também da capacidade de me colocar no lugar do outro dentro daquelas circunstâncias. E um outro afeto, um último afeto que é filho da moral, é a sedução. Não existe sedução se não existir uma regra, que pode ser burlada, não é assim? A sedução é uma forma de envolvimento que a gente vai ter, é um flerte que nós vamos ter, há um poder de desviar a moral. Eu não posso fazer isso. Por que não pode? Mas talvez se eu fizer... Tenta fazer desse jeito para ver se dá certo. Né? A sedução é como se fosse uma flexibilização diante de regras morais, diante daquilo que é o esperado, do que é o certo na coletividade. Tá? Também participam das origens da vergonha a honra. A honra, ela é uma filha, nós inclusive, né, brasileiros, estamos aí vivendo uma imersão, né, dentro da honra. A honra, ela é uma filha da colonização exploratória, aqui no nosso caso. Ela é filha da ideia de aristocracia, de superioridade, que no fundo, é a separação entre privilegiados e não privilegiados. Quando a gente pensa na honra, um termo que tem sido, inclusive, muito usado, né, são as pessoas de bem. As pessoas de bem, elas são pessoas que carregam uma honra muito grande, né, que merecem uma honra muito grande, e que nada mais é do que uma revisão muito tendenciosa sobre os valores da moral. Quando a gente pensa nesse viés da honra, né, eu vou estar ali readotando critérios de privilégio para certas normas e não para outras. Para certas normas, quais? As que reforçam em mim a ideia de que eu sou privilegiado. A formação da honra é um grande teatro social. A gente vai construindo uma imagem daquele bom convívio, daquilo que, de alguma forma, vai conferindo valor e prestígio para alguns, mas onde os outros vão ficando de fora. A moral era para ser bom para todos, né? E por que uns são honrados e outros não? Por que uns merecem mais do que outros? Então, ela, de alguma forma, ela vai dando um poder, ela vai revestindo algumas pessoas num poder maior. Ela vai dando a essas pessoas a autoridade para que elas possam determinar para os demais o que é o certo e o que não é o certo. Geralmente, a honra, ela vai violentar muitas pessoas. É só a gente pensar que, em nome da honra, os duelos, as guerras, todas essas coisas foram feitas porque alguém se sentiu desonrado. Não é assim? Então, é pensar que grande parte das atrocidades históricas, elas partiram da ideia da honra, dessa ideia de privilegiar uns em detrimento de outros. Tá? Uma ferramenta ótima para a honra é a censura. Censurar é determinar o que pode e o que não pode a partir de critérios que são meus. Critérios que são muito específicos porque eles atendem, de alguma forma, o meu pensamento, o meu benefício, o meu privilégio. Então, a todos os outros que agem, que pensam, que sentem, que creem naquilo que é diferente, eles são desonrados. Uma filha da honra é a hipocrisia. São as pessoas que não conseguem sustentar aquelas leis que elas tanto defendem. Então, é o ladrão que combate a corrupção. É isso? A gente vê isso acontecer, está vendo bastante, inclusive, né? E uma coisa que é derivada da hipocrisia é a ofensa. As pessoas, elas se ofendem muito com qualquer tipo de crítica, com qualquer tipo de contraditório, porque elas não conseguem ver a verdade exposta. Então, geralmente, quem critica apontando onde o calcanhar de Aquiles, não é isso? E ali é o momento em que elas se insuflam e mexem seus pauzinhos ali para que as coisas funcionem do jeito que elas gostariam.
eu quero deixar claro para vocês que esse panorama que eu estou criando da honra, né, da relação da honra com a vergonha, é aquilo que leva algumas pessoas a prezar por uma honra exterior, por uma reputação, que é muito diferente de ser verdadeiramente honrado. Né? A honra, no sentido mais genuíno, ela fala muito mais de uma capacidade de tratar de uma forma honrosa, de tratar de uma forma respeitosa o outro. A gente não está falando aqui do rapapé. Né? O que eu estou trazendo aqui, nessa acepção da honra como contribuidora para a vergonha, é justamente esse aspecto onde os envergonhados diante dos honrados são muito bem envergonhados. Eles são ostensivamente envergonhados diante daquilo que são. Tá? E aí já tem essas três coisas que são boas o suficiente para germinar a vergonha, né? Aí a gente achou pouco. Aí inventou um outro negócio, uma preocupação extra, uma nova forma de reputação que é o mundo virtual. Agora, a gente já tem que se preocupar com tudo isso na vida ordinária, né? Pois é, agora tem que se preocupar na vida ordinária e também numa vida paralela, que é a vida do mundo virtual, onde as pessoas elas são tomadas por uma grande força de comparação entre o que elas são e o que elas devem ser, onde os valores, as experiências, as relações, as trocas têm de estar sempre em exposição. E aí, quanto mais exposto, maior a chance da gente sofrer uma vergonha, não é assim? E aí, se eu tenho que colocar público para todos e de uma forma muito banal, quem eu sou, o que eu como, onde eu vou, com quem eu encontrei, não sei o quê. Como é que fica a cabecinha? A cabecinha fica preocupada o tempo todo. Esse mundo virtual está redistribuindo uma nova escala de valores para aquilo que é o aprovável e o reprovável em nós. E isso parte muito de uma audiência. Só que a audiência no mundo virtual ela é uma audiência muito heterônima, né? É todo tipo de gente, é todo tipo, a todo momento. E o mais louco disso tudo é porque as pessoas elas desejam isso. Elas desejam a aprovação de desconhecidos totais. Só que quando elas desejam a aprovação de desconhecidos totais, esses desconhecidos eles estão legitimados como juízes para essas pessoas. Se eles não gostarem, a pessoa fica meio triste. Então, são duas neuroses básicas que se derivam aí desse mundo virtual. Uma é a neurose da experiência, achar que eu tenho que fazer tudo, participar de tudo, estar integrado em tudo, é se obrigar a viver o que todo mundo vive, que vai contra aquela premissa da mãe da gente, né, que você não é todo mundo. Ah, eu quero, mas todo mundo está fazendo. Não, você não é todo mundo. Pois é. Agora a gente pode ser todo mundo e a gente quer fazer o que todo mundo faz. E uma outra coisa que é a neurose da aparência, que não é só a questão da aparência física, é também as pessoas elas estão ficando cada vez mais iguais, né? Assim, você vai em determinados lugares e você vê todo mundo com a mesma cara. E além disso, elas também é uma aparência mais plural, é um sentido mais plural da aparência, que é do aparecer ser. De como é que o outro me percebe, de como o outro, da performance que eu consigo fazer para o outro. E aí a imagem desse patinho, ela não está aí à toa, né? Porque esse parecer ser sem esforço... Alguém já comeu coxa de pato? É um pouquinho dura. Sabe por quê? Porque quando a gente vê o pato nadando no laguinho, ele vai lá suave, né, bonitinho, só balança o rabinho e tal, mas por baixo ele está botando uma força desgramada para poder se deslocar, para vencer a água, mexendo os pezinhos. Então essa ideia de parecer sem esforço
ela vai criando dentro de nós uma ilusão de que é fácil. De que as pessoas fazem tudo aquilo e é fácil. De que elas são tudo aquilo e é fácil. Nós vamos ficando contagiados por essa ilusão e à medida em que eu vou me contagiando, eu vou querendo fazer do mesmo jeito, né? E aí eu vou virando patinho também atrás dos outros patos. E dentro dessa dinâmica, né, do mundo virtual aí contribuindo para a vergonha, nós vamos ter a formação de uma distância gigante entre a imagem que nós vemos lá e a pessoa ordinária. Ah, mas você é assim? Nossa, eu não imaginava que você é assim. Essa distância, ela vai plantando uma vergonha onde não existia. Se o outro só me conhecesse assim, desse jeito aqui, eu teria motivos para ter vergonha. Mas imagina se eu crio uma personagem cheia de perfeição e aí o outro se depara comigo desse jeito. Aí agora eu tenho muito mais chance para sentir vergonha, não é? Por conta desse julgamento do outro. Uma coisa que vai crescendo à medida em que esse mundo virtual vai ganhando força dentro da nossa sociedade é o banimento do erro e da frustração. A gente não suporta mais se frustrar. Se você pega principalmente as novas gerações, né, são pessoas que, diante de qualquer coisa onde existe o erro, onde existe a frustração, elas panicam, elas ficam completamente fora da casinha, porque elas não sabem como é que é lidar fora de um mundo onde as pessoas dão likes, onde as pessoas gostam, onde as pessoas compartilham porque elas acham interessantes. Elas não conseguem medir a realidade do poder ser e do não ser, do ser aprovado e não ser aprovado. E aí disso vem um paradoxo, quase que óbvio, que é, de um lado, a invisibilidade e do outro lado, a superexposição. Onde é que eu me situo? Eu devo ficar do lado onde eu sou low profile, né, onde eu não apareço, onde as coisas não... Ou eu devo me superexpor? Esse choque entre essas duas, essa tensão, melhor dizendo, entre esses dois aspectos, ele vai fazendo com que a fantasia da gente vá longe. Eu não sei se eu estou sendo hiperexposto ou se eu estou distante demais, apagado demais dentro desse mundo virtual. Tá? Um outro ponto que é um motivo enorme de vergonha dentro desse advento são os nudes. Hoje tem lei, né, a Lei Carolina Dickmann, que regula a questão dos nudes, porque as pessoas elas esqueceram, né, de que é fácil mandar um para o outro e replicar. E depois cobrar, chantagear, expor, ridicularizar. Né? Então, é uma cereja do bolo aí dentro dessa ideia do mundo virtual, essa exposição do corpo, o corpo que sempre teve uma atribuição meio que sagrada, né, de preservação dentro da moral, gente, dentro da honra. Olha a desonra que é você aparecer lá. Desse contexto todo, nós vamos construindo motivos para que eu tenha vergonha de mim mesmo. Visto todos esses estímulos, todas essas fontes, né, que de alguma forma nos convidam a sentir vergonha, nós vamos ter uma série de possibilidades, é rica a diversidade de coisas que nos fazem sentir vergonha. Nós podemos sentir vergonha das nossas origens, de onde eu vim, da família que eu vim, dos traumas e das situações que eu vivi ao longo da vida. Eu posso sentir vergonha da pobreza, tanto da situação da pobreza, né, da falta, do que a falta me fez, como também do desprezo gerado nos outros pela pobreza. Esses são coisas que vale a pena a gente distinguir. A pobreza também, a vergonha da pobreza, ela também traz consigo, geralmente, de braço dado, uma coisa que é a raiva dos pais,
dos pais que me expuseram àquela situação, que me colocaram no mundo estando dentro de uma situação tão restritiva. Podemos sentir vergonha. Motivos também de vergonha são a gordofobia é um grande motivo de vergonha que a gente vê muito presente no mundo de hoje. Os adoecimentos sempre foram, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que sempre foi motivo de vergonha, é tanto que quando a gente pensa nos alijamentos, né, nos manicômios, nos leprosários, em lugares onde as pessoas eram depositadas por conta de algum processo de adoecimento físico ou psíquico, o envelhecimento, que inclusive está dialogando bastante com a ideia lá do mundo virtual, os filtros, né, gente? Tem um povo que é tão filtrado que você acha que ele saiu do Museu de Cera, né? Nas fotos, assim, não tem uma marca de nada. A dependência do uso de substâncias também é um motivo de vergonha para muitas pessoas, o alcoolismo, a drogadição, a homofobia, as questões étnicas também são motivo de vergonha, sempre foram, mas esses contextos sociais de homofobia, questões étnicas, questões religiosas, escolaridade, elas também são motivos muito palpáveis para a vergonha. E tem uma vergonha que quase nunca é citada, que é a vergonha de ser bom. A gente também desenvolve uma vergonha por ser bom. Por exemplo, superar a família de origem. Eu ter mais dinheiro do que meu irmão, eu ser mais bonita do que minha irmã, eu ter estudado mais que meus pais, eu ter mais oportunidades na vida. Todas essas coisas, elas são vergonhas daquilo que a gente deveria estar comemorando, né? Tio Darwin também não dizia que as gerações vão sucedendo e vão se melhorando à medida em que... Não, mas isso vira um motivo de vergonha. Por quê? Porque isso abre um paradoxo entre o meu desenvolvimento, né, o perder o envolvimento com essa família, com essa minha origem, para poder crescer, mas, por um outro lado, um distanciamento que vai sendo cada vez maior para essas pessoas. Desses quesitos todos que eu citei aí da vergonha de quem eu sou, o grande problema é a internalização desses aspectos. Nós temos todos esses motivos que podem ser interpretados como motivos para sentirmos vergonha. Mas eles viram vergonha mesmo quando eles fazem ressonância dentro da gente. Quando de fato eu acho que ser gordo é um problema. Não só quando o outro acha. Quando eu entendo que eu sou menor, que eu sou mais errado, que por eu ser um homem gay. Isso não é um problema para todo mundo. Isso é um problema na medida em que eu acho que isso também é um problema. Se eu interiorizo esse julgador, essa vergonha ela está garantida. Até eu conseguir superar isso, eu vou estar sendo regido por um dedo que aponta para mim como uma falha. E um problema ainda maior é quando a gente se adapta ao estigma. Ou seja, quando eu viro aquilo, só aquilo. E aí eu vou me identificando com esse papel, eu vou ficando cada vez mais aquilo que eu sinto vergonha, e aí eu viro a referência daquilo dentro da sociedade. Aí o bicho pega de verdade. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se tiver, compartilhe entre os amigos e também se inscreva no canal, clicando no botão de inscrição e em seguida na sinetinha para que você possa receber as notificações das nossas próximas publicações.